está construindo o seu negócio ou está indo apenas atrás de dinheiro? Fala, sócia. Eu sou Isabelle, instrutora de desenvolvimento pessoal para satisfação profissional. Eu sou Kelly, instrutora de desenvolvimento profissional com práticas orientais. Meu Hoje Deus. nós vamos falar sobre o que te mobiliza a empreender, se é por dinheiro, se é por propósito. Seja muito bem-vinda, a mesa está posta e o Entre Sócias está começando agora. Olha, a minha história é sobre uma pessoa que vai para outro país trabalhar, visando o quê? A parte financeira, né? Dinheiro, estabilidade financeira. Bom, a princípio foi para juntar o dinheiro para fazer minha faculdade. Eu tinha um sonho de ser médica. E eu falei, não, eu vou para o Japão, porque lá eu consigo trabalhar numa empresa e ter um faturamento muito bom. E aí saí do país com 15 anos para trabalhar. E lá nós ficamos bastante dependente, assim, uma empresa terceirizada. Então tem burocracia, tem estabilidade de prazo através do visto, tem assim empresas que contratam ou não o seu perfil. Então, desde muito cedo eu passei por essa seleção para trabalhar numa empresa multinacional e onde começa a ter aquela dificuldade, né? Você vai atrás do dinheiro, mas tem que fazer o padrão da empresa, conforme ali os horários, cumprir o horário, porque lá no Japão é super rígido com horário, sobre o atraso, desrespeito se você chega em cima do horário. Então, assim, isso me fez ter uma disciplina que hoje eu vejo como uma forma assim positiva na minha vida, né? Isso foi o meu início. Quando que você falou que é isso? Deixou de Chega, virou uma fonte de depois. renda apenas e não, eu quero continuar. Eu gostei. É o que me faz feliz, sabe? Tem um propósito ali. Ah, então, a todo momento que eu, por exemplo, eu fazia um plano de um ano para ter um objetivo e meta para realizar naquele ano. Então, eu estava num consórcio para pagar um consórcio, aí depois que finaliza, vou pagar um consórcio, entrava em outro consórcio e sempre estava empreendendo nesse sentido, assim, de investimento, né? Então, assim, eu estava numa empresa que me dava um padrão de salário muito alto e com isso eu pude investir para ter meus bens materiais. Então, desde nova, busquei muito isso, correr atrás do dinheiro e tentar ter um bem material para ter um futuro assim mais seguro, uma estabilidade nesse sentido, né? Aí, o momento que eu falei, não, chega, é que assim, o físico, o cansaço vai deixando, vai te consumindo, né? Porque assim, você começa a ter sonhos dentro de você no qual, eu gostaria de fazer isso, mas você não faz porque tua carga horária você é paga pela carga horária, né? Lá no Japão é uma hora de serviço, você é pago, por exemplo, 1.000 ienes, 1.200 ienes. Então, assim, quanto mais horário, mais carga horária você trabalhada, mais você recebe. Então, assim, quanto mais você pode, você recebe mais também, sabe? Então, assim, sente aquela satisfação, porque você se doa e tem algo em troca, mas ao mesmo tempo, você começa a perceber: ai, o que que eu tô fazendo da minha vida? Sabe? Tipo, será que eu tô conseguindo construir junto com isso algum sonho? Né? Qual é o meu propósito? Qual é a minha missão? Aí começa a vir aqueles questionamentos. É aí que tudo muda, né? Dá aquela inquietude, né? Exatamente, aquele inquietude. E você, Beli, como que começou assim? Com quantos anos você começou a trabalhar e qual foi o seu primeiro emprego? Eu comecei com 18 anos, Kelly. Eu precisei trabalhar para pagar a minha faculdade e eu entrei no shopping e comecei como auditora de lojas e era única e exclusivamente no objetivo de pagar minha faculdade, eu fazia administração de empresas e aí eu fiquei em torno de 2 a 3 anos
nesse cargo e fui crescendo, né? E foi ali que eu comecei a interagir de fato com uma vida profissional que eu estava engajando, né? Eu estava me soltando mais, né? E aí eu fui para atendimento ao público, fiquei assim no CLT de maneira contínua 7 anos dentro da empresa e fui crescendo, né? Ali no atendimento ao público. Ali eu era muito feliz. Eu não tinha, para mim não existia essa coisa de, eu tô indo trabalhar. Para mim a vida tava fluindo, sabe? Eu vivia normal, assim. Enquanto muitas pessoas da minha idade sentiam muita falta, né, de ter o final de semana, o feriado, vida de shopping não é assim, você tem escala 5 por um e é assim. Às vezes eu sentia, mas não era uma coisa que eu agonizava, assim, a nível de falar, tô infeliz, quero sair daqui. Não, tanto que eu fiquei ao longo de 7 anos continuamente e era muito feliz. Só que nesse processo, né, de construir carreira dentro da empresa, eu acabei passando por. Eu não, né? Na verdade, já tinha me formado, aí eu comecei a fazer pós-graduação em psicologia organizacional. Quando eu estava me formando, que eu já estava tendo mais clareza, assim, falei, eu vou começar a fazer psicologia organizacional porque eu quero crescer na empresa e vou pro RH, né? Então, para mim, estava tudo bem. Só que aí a empresa entrou numa fase de corte. E muitas pessoas antigas foram desligadas e eu fui nessa remessa aí. E aí eu fiquei sem chão, né? Eu nunca imaginei, nunca cogitei uma vida empreendedora. Só que quando eu Nossa. saí, eu já estava terminando de me formar na minha pós-graduação. E dentro da minha pós-graduação, a faculdade trouxe, né? Fez uma parceria com a escola de coaching, e aí eu já estava engatando, né? O curso de Aham. coaching. Eu fiz, né? Eu entrei na imersão do curso. E foi exatamente nesse período que houve o desligamento e eu falei, gente, eu me formei na intenção de construir carreira dentro da empresa, mas nada acontece por acaso. Eu acredito muito nisso. E aí, depois que eu fiz o curso, eu comecei a empreender na raça. Eu não tinha planejamento financeiro, eu não tinha nada disso. Eu tinha rescisão, né? Fundo de garantia, enfim, mas assim, fui na raça, né? Fui aprendendo tudo pelo modo sobrevivência mesmo, né? E fiquei um bom período. Eu cheguei a atender, inclusive, eu vivenciei, né? Isso. Eu tive Uhum. os meus clientes, e ali eu fui descobrindo o que eu gostava também, né? Na verdade, essa experiência me fez descobrir que eu gostava de empreender, né? Então foi um outro universo, uma outra proposta que a vida me trouxe, que eu falei, caramba, e não é que isso funciona mesmo? Só que estava funcionando de um jeito, digamos que distorcido, porque eu não estava planejada, né? Então, Aham. não sustenta, né? Quando a gente começa a empreender, Exatamente, a gente precisa exatamente. ter um plano, né? Você precisa se organizar. E aí eu falei, caramba, e agora, né? Aí eu tive que interromper os atendimentos, eu tive que suspender, né, o meu empreendedorismo na base do coaching. E o que eu fiz? Eu comecei a fazer doces gourmet e eu descobri que a minha mentalidade empreendedora é aí, porque eu criava marca, né? Eu já Ai, que imaginava legal. muitas coisas. Então, eu cheguei a pegar Páscoa, vendia brigadeiro gourmet, eu adorava. E sentia, né, o que que era viver dia a dia, assim, você correr atrás, né, reposição de estoque, você fazer, aprender, né, ir pra Aham. cozinha e se envolver, né, com esse universo de eu empreendedora, né? E aí depois eu virei já representante comercial, né, com cosméticos, né, produtos de beleza. Então foi assim um processo de descoberta, sobrevivência, né, porque a gente vê o que precisa e você vai correndo atrás daquilo. Essa foi a minha experiência de empreendedora. E a partir dali eu falei, eu gosto muito de empreender, eu sabia o que eu queria fazer, o coaching estava ali no meu coração. E aí eu falei, gente, mas eu preciso me replanejar. Foi aí que eu voltei a buscar um CLT. Ah, Essa foi a margem, sabe? Desse processo de falar, caramba, eu preciso por dinheiro. E aí eu descobri, não, eu quero empreender, mas eu preciso fazer direito, sabe? Eu preciso me replanejar. E eu tive olha que que voltar para o interessante, CLT. né? Tipo, aqui ainda a gente não falou que área agora você está atuando, né, no momento. Mas Uhum, tudo isso que você passou complementou para tornar a Isabelle de hoje. com certeza. Foi, inclusive.
é que tudo que a gente vive, né, ensina um Uhum. pouco mais sobre a gente, né? Por isso que eu digo que eu pessoalmente acredito que nada é por acaso. Então a gente às vezes até dá uma rebatida nas coisas que acontecem na vida, a gente briga, né, com a vida, mas é a partir dessas experiências que a gente entende quem somos nós, né, nessa história toda, né? O que que para onde a gente Exato. quer ir, né? Aham. E acho que as coisas foram ganhando significado a partir dali, né? O que foi um desafio, foi um medo, né? O medo de você, como que eu vou pagar minhas contas? Teve muitas É, vezes assim que você teve que agir, tipo, sabe aquele negócio assim, vou com medo mesmo? nossa, nossa. A partir do momento que eu Muitas. falei que eu preciso empreender, no coaching, né? Porque eu já me formei e já fui para campo, né? Eu já comecei a aprender sobre como fazer interação, de me comunicar com o meu público na época, né? E conversar com as pessoas, fazer os primeiros atendimentos. Mas foi através dos primeiros atendimentos, inclusive, que eu fui me encontrando, que eu fui vendo, caramba, isso faz muito sentido para mim, sabe? E não só isso, quando eu também fui para doces, né? Acho que é diferente com comida, porque as pessoas são muito visuais, assim, também, Uhum. né? E, e aí o doce sozinho ele se vende. Mas essa coisa de você ter que ir atrás, sabe? Eu acho que Aham, são obstáculos mentais que a gente aham, tem aham. de essa história de você aprender a vender, né? Que muitas vezes criam Exato. bloqueios dentro da gente. Ah, mas eu vou me vender. O que que vão pensar de mim? Aquelas histórias, né? Que a gente, eu acho que todo Aham, empreendedor precisa, acho que, superar essa fase na vida. exato. Então, acho que à medida que eu ia ter que passando por essas etapas, sabe? Era sempre um frio na barriga, era sempre, putz, e agora? Aí um bloqueio. Aí eu Aham. tenho que lidar com esse Paralisa um bloqueio. pouco. Você passou muito por isso também? Passou, né? Olha, passei e eu não entendia antes por que que eu tinha que passar por isso. Olha que interessante, né? Hoje eu entendo. Quando eu comecei a Uhum, trabalhar com meus 15 para 16 anos, eu era muito nova, fase de adolescência. E aí no Japão, é onde o idioma é japonês, numa empresa de multinacional. uhum, E aí eu sempre fui muito assim atenta aos detalhes e conseguia assim captar rápido, ligeiro, e eu tinha bastante resultado, sabe? Por entender também o idioma. Então, isso daí foi uhum, me, assim, os líderes foi me levando para um novos patamares, no sentido de desafios. Kelly, eu quero que você agora coordene essa linha de produção. Ah, eu quero que você faça checagem disso assim, num cargo de responsabilidade. E aí eu uhum, fui me vendo, assim, fazendo vários serviços. Eu fiquei numa empresa 15 anos, direto numa empresa. E nessa empresa eu aprendi bastante coisa, como lidar com as pessoas, estratégia, né, de produção, porque lá no Japão é tudo assim, tem as ferramentas, tem o conceito, tem a filosofia, tem o respeito, tem tudo isso que eu realmente eu vesti a camisa da empresa e eu fazia tudo certinho, e isso fiquei como referência, sabe? Então eu tinha coisas assim importantíssimas assim, aí me chamava, Kelly, eu quero que você cuide disso. Falei, mas por que eu? Por que eu? Não entendia por que na época. Só que isso me fez adquirir conhecimento no qual eu aplico hoje, né? Tanto estudar o idioma. Tem bastante gente que mora fora e não tem tempo de estudar o idioma porque a carga horária é muito grande e tal, mas eu falo, não, eu vou me dedicar porque eu quero entender melhor, eu quero fazer parte disso, né? Eu quero representar melhor e me colocaram no cargo de tradução, tradução de reunião. Então, assim, imagina com 17 anos no microfone traduzindo ali uma reunião multinacional na frente de 300, 500 pessoas da empresa toda. Eu ia chorando de medo, mas eu falava pra mim mesma, Kelly, por que que você não nega? Por que que você vai fazer isso, sabe? Eu não sei, era um instinto, não sei. eu me Eu perguntando ia aqui chorando, também. tremendo, trepidando tudo, tipo, mas eu ia. E qual era a sensação depois? Uau, Olha, né? Ufa, a sensação é assim, sobrevivi. eu ia tremendo, eu chegava na frente ali do palco, nossa, eu ficava anestesiada, eu não sabia o que estava acontecendo, sabe?
Tipo assim, é como se eu tivesse assim, meio que separou assim o consciente com o subconsciente, não sei o que acontece assim, quando você passa do nível do medo, da vergonha, você já tá lá, tem que fazer acontecer. Então assim, eu falei, não, vou concluir, pronto. Aí depois disso, o sentimento que eu tinha, não acredito que eu fiz isso. Não era de alívio, era de espanto. Falei, será que eu fiz isso mesmo? É autossuperação isso, né? Aham. E Aí foi a assim, gente se 15 surpreende, né? anos. Nossa, muito nova aí, passando por tanta coisa já. Ah, hoje eu penso, olha, garotinha, você foi muito corajosa. Você foi Eu falo pro valente, meu né? eu interior, sabe? Meu Deus, Uhum. para você estar ali fazendo bagunça, tendo seu momento de adolescência, sendo rebelde, mas não, garotinha, você foi muito corajosa. É, mas por quê, né? Ela tá te preparando, né? Eu acredito muito nisso, assim, eu falo muito isso também. A vida, ela prepara a gente, né? Para algo que a gente não tem tanta. Hoje a gente tem, né? Mas tão jovens, a gente não tem essa clareza, assim, né? Essa visão. Poucas pessoas têm essa visão de, eu quero ser isso, assim, e Olha, chegar você lá. acredita que hoje, né, no desenvolvimento pessoal, fala-se muito disso. Quando eu tinha meus 7 anos, mais ou menos, eu desenhava uma casa que eu queria, num caderninho, sabe? Uma casinha com um telhado assim, com chaminé, tinha uma árvore gigante do lado e um lago na frente, um caminho assim, sabe? Com pedras e árvores que acompanhavam esse caminho. Eu desenhava e montanhas no fundo. Sabe aquele desenho assim de criança? E toda vez que falava para mim desenhar, eu desenhava essa casa com essa montanha no fundo, árvore gigante que dava para colocar uma rede. E eu ficava mentalizando. Com 15 anos fui trabalhar. Você acredita que eu tenho uma chácara igualzinho do desenho hoje? Que máximo! Eu ia te perguntar, eu tava assim, olha, para perguntar se ela já chegou nisso. Peguei Ai, que delícia! Ah, mas que ótimo! Isso é maravilhoso, você já tinha igualzinho. clareza. E Sim, hoje, agora, se esse for o seu momento, para você não se sentir tão só, nós estamos aqui. Pode contar pra gente aqui nos comentários. Não esquece, se você gostou do conteúdo, curte aqui pra gente saber que a gente está se conectando. E se você chegou agora, não esquece de se inscrever. muito obrigada, Velho, pelo seu tempo, pela que é maravilhosa. A gente passa horas, né, conversando. Já a gente vai conversando, tá tudo certo por aqui. Espero que Muito tem obrigada, tempo, né? pessoal, por sentar na nossa mesa. Muito obrigada, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ai, nossa primeira gravação. Ui, Tá enquadrado bem? Tá, né? oi? Tá enquadrado bem. Tá ótimo. Quadradinho. Tá, qual é o título mesmo? Ai, meu Deus, como é que é mesmo que a gente fala?